Olá, Dália, é um grande prazer tê-la aqui hoje. Muito obrigada pela possibilidade de entrevista. Poderias fazer o favor de te apresentar brevemente aos nossos ouvintes? Muito obrigada. Eu chamo Dalila Daya e trabalho na Terra dos Homens, Alemanha, em Moçambique, e estou baseada em Maputo. O que é que fazes exatamente na organização? Quais são os objetivos? Quais são as tuas tarefas específicas na organização? Eu trabalho como coordenadora do programa da Terra dos Homens Alemanha, em Moçambique. A Terra dos Homens, como é uma organização que trabalha no âmbito da proteção dos direitos da criança e empoderamento juvenil, a estratégia da Terra dos Homens é através dos seus parceiros de implementação. Então, eu tenho a responsabilidade de acompanhar o trabalho que é feito pelas organizações nacionais que implementam os projetos, damos o apoio técnico e financeiro, fazemos a monitoria dos projetos e também facilitar a plataforma dos parceiros, que nós chamamos de diálogo de parceiros, para troca de experiência e também partilha de conhecimentos. Sim. E também sou ponto focal da área de salvaguarda da criança, que é uma responsabilidade que as organizações têm quando trabalham com crianças, para assegurar que não haja nenhum risco ou dano para a criança. Sim. Somos apenas 2 pessoas no programa de Moçambique. Isto porque a Terra dos Homens não implementa diretamente. Quem implementa são os nossos parceiros nacionais. Então, eu estou sozinha a coordenar o programa e tenho uma colega que está na área administrativa. Então, tenho o apoio dela na área administrativa, mas na área do programa estou sozinha. Então, praticamente somos 2 pessoas no escritório de Moçambique, porque o trabalho está com as organizações e eu tenho que acompanhar o trabalho que é feito pelas organizações parceiras. Tem também a parte da salvaguarda da criança, que eu também sou ponto focal a nível regional, e que temos que assegurar que em todos os programas que estão a ser implementados com as crianças não estejam a ser criados alguns danos para a criança ou um risco. Então temos que sempre, antes de iniciar qualquer programa ou projeto, fazer uma avaliação. Temos um mapa de avaliação de risco. Se qualquer atividade que vamos implementar com crianças, haverá algum risco ou não para aquela criança. E se há um risco, o que podemos fazer para ultrapassar? E depois de traçarmos algumas medidas de ultrapassar, temos que avaliar, continuamos com o programa ou não. Se mesmo com essas medidas verificarmos que ainda há um risco maior, então temos que cancelar a atividade e tentar alterar. Sim. Então temos que assegurar sempre que os programas que nós, como Terra dos Homens, estamos a implementar, assim como os nossos parceiros que implementam, tem que haver um risco zero. Não é fácil, mas é um trabalho que estamos a tentar fazer com os nossos parceiros para evitar que as crianças não sejam abusadas, as crianças não sejam exploradas, tanto pelos trabalhadores da Terra dos Homens, assim como os trabalhadores das organizações parceiras que estão a implementar os projetos. E como funciona com o financiamento? Sim, nós temos uma estratégia na Terra dos Homens e essa estratégia é definida juntamente com os nossos parceiros de implementação. E temos algumas áreas prioritárias que são definidas. Temos 5 objetivos estratégicos. E as organizações parceiras que têm projetos nessas áreas, eles podem concorrer para os nossos fundos. É claro, temos alguns critérios
que depois nós analisamos os projetos. Primeiro fazemos sempre um levantamento junto à organização para avaliar alguns critérios. E o primeiro critério é que esteja integrado dentro daquilo que são os nossos objetivos estratégicos. E depois avaliamos em função daquilo que são os fundos disponíveis e apoiamos o projeto. E depois há um contrato entre a Terra dos Homens e a organização parceira e ela implementa. E temos a responsabilidade de fazer o acompanhamento. Vamos monitorando o projeto durante a implementação. E no final fazemos uma avaliação para poder saber se o apoio que nós demos teve algum impacto, principalmente para os nossos beneficiários. Porque sempre nós trabalhamos numa perspectiva de resultados, abordagem de resultados. No final, nós queremos ver uma mudança nos nossos beneficiários. Se o problema que foi apresentado pelo parceiro, no final do projeto, esse problema foi resolvido de alguma forma. Se chegou a mudar, de certa forma, a vida dos nossos beneficiários. Então, tentamos sempre ver com o pouco apoio que nós damos, qual é a mudança que estamos a trazer para os nossos beneficiários. E é gratificante no final ver que aquele apoio conseguiu mudar um pouco a vida das pessoas que precisam. E quantos programas apoiam por enquanto? A nível de Moçambique nós temos cerca de 12 projetos, sim. Temos projetos pequenos, médios e grandes. Temos aqueles projetos, os médios, que recebem os fundos regionais, que são de doações de pessoas que têm apoiado o programa da Terra dos Homens. E depois temos os outros projetos maiores, que temos tido apoio do BMZ, Ministério da Cooperação e Desenvolvimento Alemão, em que temos fundos maiores que apoiam projetos que têm maior duração. Temos alguns projetos que estão mesmo ali na cidade de Maputo, mas temos outros projetos que estão fora da cidade e em outras províncias também. E como já sabe, o nosso tema do KKM para este ano é Moçambique pós-Covid e queríamos concentrar-nos nos assuntos de saúde e da educação durante e após a pandemia. Especificamente, perguntamos-nos como é que a pandemia influenciou os dois setores e será que a pandemia teve algum impacto no teu trabalho? O impacto do Covid foi grande, né? A nível privado, assim como no geral. Agora começa-se ainda a sentir os reflexos. Como eu disse, a economia foi muito afetada e com isso também acabou afetando a vida das pessoas. Muitas pessoas perderam o emprego. Quando perdem o emprego, outras consequências vêm daí também. Porque as pessoas já não estão a trabalhar, estão no desemprego, começam a ter vários problemas que afetam na família. Primeiro é o próprio sustento. As famílias começam a ter problema do sustento, começam a ter problemas de conflitos, a violência começa a aparecer bastante. Porque aumenta muito a pobreza, então quando aumenta a pobreza, esses problemas todos começam a aparecer com maior força. As pessoas então os jovens começam a entrar na marginalização, aumenta também os jovens que estão à deriva no consumo de álcool, drogas, muitos que já não vão à escola porque os pais já não têm como pagar a escola. Apesar de que em Moçambique o ensino posso dizer, é gratuito,
mas temos uma série de coisas que devem ser pagas. Os livros, no ensino primário os livros são gratuitos, mas a cobertura ainda não consegue cobrir a todos, e então uma série de materiais que precisam de pagar, uniforme escolar, uma série de coisas. Então, pós-Covid, nós já estamos na normalidade, mas a viver esses fenômenos todos dos resultados, o impacto que tivemos com o Covid. Então, o nível de vida baixou muito, a qualidade do ensino baixou muito, sim, esses problemas todos, em várias esferas, em termos de o rendimento das pessoas, os meios de vida, as alternativas, as oportunidades de aprendizagem, muita coisa. Então, depois disso começamos a ter realmente a vivenciar o impacto do Covid. Começando pelo impacto no trabalho, sim, tivemos que fazer algumas mudanças no setor de trabalho, alguns ajustes. Os parceiros que estavam a implementar os projetos tiveram também que alterar alguns programas tiveram que ser cancelados, outros mudar a forma de implementar. Começamos a introduzir um pouco os programas virtuais, online, e isso também trouxe implicações em termos de recursos financeiros, ter que investir mais nas tecnologias e também, para além das tecnologias, capacitar um pouco mais as pessoas para poderem lidar com essas tecnologias, e também os próprios parceiros estarem preparados para lidar com a situação no terreno, com as crianças. E em termos dos dois setores, educação e saúde, isso afetou bastante as crianças. Na área da educação, com o estado de emergência e o encerramento das escolas, as crianças deixaram de estudar durante esse período e afetou bastante. Elas já não iam à escola, ficavam fechadas em casa. Então aqui são vários direitos das crianças que foram afetadas. É o direito à educação, o próprio direito a lazer e recreação. Elas já não podiam brincar na estrada com as crianças vizinhas e ficavam fechadas e criavam muita tensão dentro de casa, e isso também trazia um pouco de... Dentro de casa, a harmonia familiar era muito tensa, porque os pais não iam trabalhar, estavam em casa. Para eles também era uma primeira experiência, e então havia muito conflito dentro de casa. Então houve também o problema do fato delas não poderem ir à escola e começarem a perder um pouco aquilo que elas já tinham aprendido, porque já não estavam a estudar. Então afetou um pouco. O governo traçou muitas medidas para apoiar nesta fase. Por exemplo, a questão das aulas online, também algumas fichas que o governo distribuiu para apoiar as crianças para fazerem exercícios em casa, para estudarem em casa. Também houve programas na televisão, da telescola, que através da televisão elas já podiam acompanhar as aulas. Mas sabemos a realidade no nosso país, as nossas crianças ou as famílias ainda não estão em condições de terem acesso a essas tecnologias. Então, nem todas tinham acesso à internet para poderem acompanhar as aulas online. Nem todas conseguiam ter as fichas ou tirarem cópias das fichas para fazerem os exercícios em casa. Nem todas tinham eletricidade em casa para assistir à televisão, para acompanhar as aulas.
Então, foram muitos desafios, mesmo com essas medidas que o governo traçou para apoiar, também nem todos tinham acesso. Então, foram muitos desafios que as crianças tiveram. Como Terra dos Homens, nós tivemos alguns projetos para apoiar as crianças, com a internet, com a distribuição das fichas, com educadores para apoiar a elas como poderem fazerem os exercícios, mas não deu para cobrir todas as crianças beneficiárias, apenas uma parte delas. Na área da saúde, houve uma limitação também do acesso aos serviços de saúde por causa das medidas de prevenção. Então, o atendimento era muito demorado, as pessoas ficavam muito tempo à espera, na fila de espera para serem atendidas, e muitas crianças estavam com as suas mães, estavam doentes, eram capazes de sair muito cedo de casa, sem pelo menos comer, e só voltavam ao fim do dia até serem atendidas. Algumas não conseguiam ser atendidas ou tratadas, e alguns também tinham receio de ir ao hospital, porque não podiam ser infectadas. Então ficavam doentes, ficavam em casa e não iam lá. E o próprio sistema também teve algumas restrições da saúde. Haviam campanhas de vacinação das crianças em que não conseguiram dar a cobertura como esperado. Então havia a campanha de vacinação de sarampo, mas as crianças também não foram vacinadas, só poucas é que foram abrangidas. Então, mesmo na área de saúde, alguns serviços tiveram que fechar porque não estavam ainda em condições de poder atender as pessoas seguindo todas aquelas medidas. Então, tiveram que fechar. Então, pessoas que, por exemplo, tinham algumas doenças que com frequência iam ao hospital para terem o apoio, o tratamento, então começou a ser um serviço um pouco deficiente, não foi com aquela regularidade, então afetou um pouco também na parte da saúde. Mas tem uma parte boa que podemos dizer, é que no grupo das pessoas afetadas pelo Covid, as crianças praticamente que não chegaram a ser muito afetadas, eram mais adultos que foram afetados pelo Covid, muitos poucos casos de crianças. Sim. Se calhar vamos focar um pouco mais nas medidas políticas que o governo moçambicano tomou no setor da educação durante a pandemia. Sim. Se calhar poder explicar um pouco mais sobre isso. Sim. Tivemos vários decretos do governo. O primeiro foi em março, quando tivemos o primeiro caso, e então a medida foi encerrar, a primeira foi encerrar as escolas todas, como já tinha mencionado, e durante um período, mas depois quando os casos começaram a aumentar, então voltou outra vez outro decreto do governo de continuar. E até o terceiro decreto, durante 3 vezes, que fomos prolongando mais uma vez. E durante esse tempo todo, as crianças permaneceram sem estudar. E mesmo com aquelas alternativas que foram dadas pelo governo, que eu disse, para as crianças aprenderem a partir de casa, não foi suficiente, então afetou muito. E eu posso dizer que durante essa fase de Covid, a qualidade do ensino baixou, porque as crianças não conseguiam ter acesso, nem todas tinham acesso a essas medidas, às tecnologias, e o tempo que ficaram em casa sem estudar, quando voltaram à escola, elas já tinham desaprendido muita coisa e a qualidade de ensino baixou. Já tínhamos algumas lacunas no sistema de ensino e com o Covid piorou. Sim. Então, as medidas foram para ajudar em termos da prevenção, evitar a propagação,
mas trouxe essas consequências em termos do ensino para as crianças. Sim. Por aí, entre 3 a 4 meses que as crianças ficaram todas em casa, então aos poucos iam voltando para a escola. Sim. Então eu posso dizer que 1 ano ficou perdido. Sim. Porque mesmo os que voltaram levaram o seu tempo. E mesmo aquela fase que tinham de fazer os exercícios, testes, tentaram fazer online, mas não é a mesma coisa. Foi uma experiência diferente. Então, esse tempo influenciou muito as crianças? Sim, influenciou de várias formas. De várias formas. Como eu tinha dito, tirando mesmo a parte da educação, a própria saúde mental das crianças. Sim, uma criança gosta de estar solta, gosta de brincar, gosta de estar na rua. Então, quando ela fica fechada, isso não ajuda. Então, começa a perturbar a criança. E quando é assim, ela começa a incomodar mais os pais. Os pais não querem ser incomodados, então começa a haver aquela tensão em casa. Sim, afetou muito. Afetou muito a economia do país. Muitas empresas, pequenas e médias empresas, tiveram que fechar, porque durante esta fase apenas poucas pessoas iam trabalhar e a economia começou a baixar. E já não conseguiam pagar os salários e muitas empresas fecharam. E em termos da população no geral, muitos que trabalhavam por conta própria também começaram a perder os seus rendimentos, afetou também, começaram a despedir também o pessoal. E temos aquelas pessoas que saem à rua diariamente à procura de algum sustento. E se nesse dia não conseguiram ir à rua, não conseguiram trazer comida para casa. Então, reduziu muito, muitas crianças começaram a ficar sem comida em casa. E a partir daí começou a haver aquela situação de novo, as famílias começaram a mandar as crianças para a rua, à procura de alguma coisa para ter em casa para comer. Então aí já começa a questão do trabalho infantil, porque as crianças têm que ir para a rua para irem fazer algum trabalho, para ter alguma coisa para levar para casa. Algumas meninas também já começaram a entrar na questão dos casamentos prematuros. As famílias já achavam que era uma alternativa. Se ela vai casar, então traz uma renda para casa. Então começaram a ter situações dessas também que influenciaram. Sim, afetou bastante. E também a questão da violência doméstica em casa. Quando não temos o comer em casa, começam a aparecer os problemas. Então, muita violência dentro de casa e também muito abuso sexual começa a aparecer. Então, foram muitos fatores. E como é a situação atual? Focado em o que você explicou, com o trabalho infantil e violência doméstica? Sim, são muitos casos. Temos bairros em que, por exemplo, temos projetos lá que a Terra dos Homens está a apoiar, que o cenário é muito crítico, muitos casos de violência baseada no gênero, a violência doméstica, muitos casos de muitas crianças que estão na rua a vender, ficam muitas horas, até muito tarde nas ruas, não tem tempo de ir à escola e aumentaram muitos casos de violência, exploração infantil, sim. E também começamos a ver agora muitos casos de delinquência juvenil. Mesmo nas escolas, muitos jovens nas escolas já estão a consumir álcool. Sim. Muito consumo de álcool que está a aparecer nas escolas. Sim.
E um pouco de droga também já começa a aparecer, que era um caso que não era muito visível, mas que agora já está a aparecer nas escolas em Moçambique. Álcool e droga, sim. E também afetou o sistema da educação, né? E qual é a diferença? Então, como era o sistema antes da pandemia em comparação com a situação atual? Antes, como eu disse, as crianças iam à escola, eram livres, brincavam mesmo na escola, conseguiam brincar, e mesmo quando retornaram às aulas, havia muitas medidas restritivas que as crianças não se sentiam bem, não podiam brincar ou tocar outra criança. A criança gosta de chegar a abraçar, aquele afeto. Então, isso custou muito para as crianças, e também quando voltaram, tinham sempre aquele receio de poder adaptar-se. E tem esta parte também do próprio ensino em si, que é como se elas estivessem a começar de novo o ensino, né? Então, perderam muito em termos da própria aprendizagem das crianças. As oportunidades de aprendizagem reduziram muito e afetou tanto as crianças pessoalmente, elas como no seu comportamento, assim como o próprio conhecimento delas. Sim, afetou bastante. O sistema de educação também, em si, sim, afetou bastante. Sim. As escolas, algumas escolas, por exemplo, em termos das medidas estabelecidas, levaram algum tempo para todas elas estarem a seguir de uma forma bem rígida aquelas medidas, porque algumas tinham condições, outras não tinham. Por exemplo, a água, nem todas as escolas tinham acesso à água, em que as crianças tinham que lavar as mãos, não tinham. As condições sanitárias das algumas escolas também não eram boas, para elas poderem entrar na casa de banho, as casas de banho estarem sempre limpas, para evitar infecção. Então, uma série de consequências, porque também o país não estava tão preparado, quer dizer, é uma pandemia, né? Então afetou bastante. Por exemplo, a parte dos jovens, afetou também. Muitos começaram a entrar muito para o álcool, consumiram muito álcool. Fecharam as lojas de venda de álcool, os conhecidos Bottle Stores, mas haviam aquelas casas noturnas que ficavam a funcionar secretamente. E então muitos jovens escondiam-se lá. Sim, então nessa fase muitos jovens estiveram envolvidos no álcool e aumentou muito. Era um momento que podia reduzir, mas pelo contrário, aumentou porque as pessoas faziam de forma secreta. Sim. Era do conhecimento da polícia, mas nem tudo era resolvido. Qual é o trabalho que a sua organização faz, tipo, especificamente nesses assuntos? Ok. Como eu disse, nós trabalhamos com as organizações nacionais que estão a implementar os nossos projetos, e nós damos o apoio a eles, e eles têm muitos projetos a nível comunitário e também em termos de advocacia, né? Lobby advocacia. Mas muitas organizações têm trabalho de base comunitária, trabalham diretamente com as comunidades, fazem muita sensibilização e também o apoio às vítimas de violência. Elas têm dado muito apoio em termos de, primeiro, o apoio psicossocial, porque são pessoas que depois acabam ficando com algum trauma, tanto a nível das crianças, assim como das mulheres, raparigas, porque tem a violência baseada no gênero.
E também para a parte das mulheres, apoiamos elas com algumas alternativas de renda. Elas têm a possibilidade de aprender uma pequena profissão e depois elas podem abrir um pequeno negócio. Assim elas não ficam muito dependentes e depois ficam submetidas à violência. Então, tendo já uma pequena renda, elas já sentem-se um pouco mais seguras, confiantes, sim, e também um pouco resilientes. Elas sabem um pouco como é que elas podem se prevenir e defender em situações de evitar certas situações de violência. Então, faz-se muito trabalho de consciencialização. Apesar de que ainda há muito trabalho a fazer, muita consciencialização e sensibilização a fazer a nível das nossas comunidades, nos projetos onde é que estão a ser implementados. Nós estamos a trabalhar na zona sul de Moçambique, Maputo, Gaza e Inhambane, mas agora, por causa da questão dos desastres naturais, o país é propenso aos desastres, então começamos também a cobrir as outras províncias que têm sofrido muito com as situações das mudanças climáticas. Então estendemos para a província de Sofala, que tem sofrido bastante, e sempre que temos uma situação de um evento desses, então temos trabalhado com os parceiros locais para apoiar nessa situação. E atualmente temos a questão do conflito em Cabo Delgado, que também estendemos nosso programa para a província de Cabo Delgado. E temos um parceiro que está a implementar um projeto lá em Cabo Delgado para apoiar as crianças deslocadas, sim, que vêm dos distritos que foram afetados pelo conflito. Então, temos alguns distritos que ainda não estão afetados, que estão próximos da capital, de Pemba, e é lá onde está implementado o projeto que nós estamos a apoiar, que são distritos que recebem crianças deslocadas. Poderia explicar um pouco mais sobre aquele projeto em Cabo Delgado? Quais são as tarefas que fazem, quais são as ideias e os planos para suportar as crianças? Temos apoiado as crianças e os jovens. As crianças, temos um espaço, que é o espaço seguro e amigo da criança, onde as crianças têm a oportunidade de estar lá durante o dia. Elas conseguem interagir com outras crianças, e uma coisa que também fazemos, que foi também a recomendação do governo local, é a questão da integração. Juntar as crianças que vieram deslocadas com as crianças locais, para elas não sentirem somente que só são crianças deslocadas. Então, elas têm a oportunidade de brincar com outras crianças que não sofreram, que é para elas sentirem mais à vontade. Então, elas têm muitas atividades recreativas, muitos jogos, e tem educadores e ativistas que estão ali a brincar com elas, a orientar a elas, e também com alguns programas educativos, porque durante o período que elas estão ali, algumas vão à escola, outras não. Então, para aquelas que não vão à escola, os programas ajudam elas também a aprender um pouco mais. E tem um psicólogo também. O psicólogo trabalha com as crianças para identificar todas aquelas que têm algum trauma. Muitas delas vivenciaram um conflito e ficaram com algum trauma. Então, o psicólogo faz um trabalho com elas de forma a gradualmente poder libertar a elas desses traumas. Sim. E temos também o apoio aos jovens, como uma forma de ocupar os jovens, terem algum rendimento e, ao mesmo tempo, evitar que os jovens possam se juntar a esses grupos armados, porque os jovens são vulneráveis e é fácil eles integrarem-se a esses grupos. Então, com o projeto, tentamos apoiar a eles com algumas atividades de geração de renda.
Eles apoiam, aprendem, por exemplo, em algumas áreas, como a carpintaria, o cabeleireiro. Durante 6 meses eles aprendem e depois começam a implementar os seus próprios projetos, mas sempre com o apoio do facilitador, durante um tempo até eles sentirem-se que já estão preparados para começarem a gerir o seu próprio negócio. E temos também outro grupo de jovens que são capacitados como mediadores de paz, que é dentro da comunidade, todos os casos que vão aparecendo, qualquer tipo de conflitos ou denúncias de casos de algum abuso, aqueles jovens ajudam a mediar aqueles pequenos conflitos. E também eles trabalham com os comitês, existem comitês comunitários de proteção à criança, que são criados a nível da comunidade, onde temos pessoas adultas da comunidade, como líderes comunitários, líderes religiosos, e esses jovens trabalham com os membros do comitê. Quando tem um caso, eles encaminham para o comitê, e o comitê também ajuda a encaminhar para os serviços, se é a polícia, se é a saúde, se é a educação, para tentar resolver os problemas. Sim. E tem também outros grupos que apoiamos, que tem a ver já com as próprias famílias, com meios de vida, porque são famílias que vêm deslocadas e não têm o que fazer, então apoiamos a elas, por exemplo, na parte da agricultura. O governo cede a eles um espaço de terra onde elas podem produzir e depois ter alguma coisa para ajudar a comer também na alimentação. E alguns também recebem, por exemplo, pequenos animais para criação, por exemplo, criação de galinhas, e depois vão produzindo os animais. Por exemplo, eles recebem um pequeno número, dois machos, uma fêmea, ou por aí, em que depois vão reproduzindo os animais e vão aumentando. E depois, com o tempo, eles vão passando para outras famílias e vão multiplicando assim e vão aumentando a sua renda, para ajudar um pouco a melhorar os meios de vida, sim. É somente isso que nós temos apoiado no projeto. E fazer muita sensibilização também, sim. E há quanto tempo existem estes projetos para os jovens e que idade têm esses jovens? O projeto é um projeto que começou, teve 1 ano, mas estamos agora à espera para iniciar. Estamos a torcer que em julho comece outro projeto. Sim, um projeto já maior, de 3 anos, tem maior duração, e um projeto com mais atividades e com maior número de beneficiários. Sim, que esperamos que comece em julho. O projeto que foi implementado agora teve a duração de 1 ano. Os jovens variam das idades, começam por aí 17 e vão até os 25 anos. Sim, na TDH nós trabalhamos com jovens até os 25, mas temos situações que temos jovens que têm um pouco mais de idade, 26, mas também não podemos deixar de apoiar quando eles estão numa situação de vulnerabilidade e precisam de apoio. E como mudou-se o trabalho das organizações durante a pandemia e também com os resultados e o apoio, como influenciou o trabalho? Influenciou um pouco no trabalho, porque a maneira como eles vinham trabalhando, eles tiveram que fazer algumas alterações. Primeiro, aquele contato direto com os beneficiários, tiveram que ajustar um pouco o programa. Eles continuaram a ir ao terreno, mas com algumas restrições. Tiveram que trabalhar com pequenos grupos. Não podiam trabalhar com todos ao mesmo tempo.
E mesmo quando havia algum apoio direto aos beneficiários, eram em pequenos grupos para evitar a propagação da infecção. Quando tinham que fazer algum trabalho de sensibilização na comunidade, as palestras, também tinham que ser com um número mais reduzido. Então, isso implicou também mais recursos. Porque se o parceiro antes tinha planificado para trabalhar com um número de 20 crianças a 30 crianças, tinha que dividir em vários grupos. Então, tinha que investir mais vezes com aquele mesmo número. E então, alguns programas também tivemos que investir mais com as tecnologias de informação. Tínhamos crianças que eram educadoras de pares, que sensibilizavam os seus pares. Tivemos que investir com alguns celulares, um pouco de crédito para terem acesso à internet, para começarem a ter programas online com as crianças. E levou mais tempo, tivemos que ajustar os programas, tivemos que dar fundos adicionais para apoiar as crianças e alguns programas tiveram que ser cancelados por causa do risco, tinham maior risco de contaminação, então já não podiam continuar. Então, eles foram cancelados temporariamente. Alguns ficaram 1 ano sem implementar, outros ficaram alguns meses, até que a situação voltou ao normal para depois continuar. E foi necessário para alguns projetos que já estavam no fim, tiveram que pedir extensão do projeto para continuar a realizar as atividades. Então mudou um pouco o programa, sim. Ja, a pandemia de Covid não foi a única crise que afetou o país. Todos os anos Moçambique é afetado pelo impacto da crise climática, por exemplo, e também no outro podcast falamos do conflito no norte do país e como é que estas crises múltiplas afetam as crianças. Sim, esses eventos afetam muito as crianças são as mais afetadas. Porque sempre que temos esse tipo de eventos, mudanças climáticas, sempre as crianças têm que se deslocar de um sítio para outro e neste processo elas acabam, algumas ficam perdidas porque os seus pais estão a um lado, elas são outras porque elas são acolhidas e às vezes vão para os centros, nem todas estão acompanhadas dos seus familiares e os riscos neste momento de algum abuso são maiores para as crianças serem abusadas porque elas não estão acompanhadas. E também durante este processo as escolas são encerradas. Mais uma vez o setor da educação é afetado. As escolas acabam sempre sendo encerradas, muitas escolas são destruídas e também durante este período algumas escolas são usadas como centros de acomodação para acomodar as pessoas que perderam as suas casas e as crianças não estão a estudar nessa fase. Mais uma vez, elas acabam perdendo também as suas aulas. É o seu direito à educação que está a ser afetado. A saúde também, porque começam neste período doenças como a cólera, a malária. Então, são mais predominantes essas doenças e afetam muito as crianças. Elas são as que mais apanham a cólera, a malária. Então, elas sofrem muito. E tem também a questão da saúde mental. Porque sempre elas passam por essas situações e elas já sempre ficam com aquele trauma. Isso acontece tanto em termos desses eventos climáticos, quando temos alguma situação de desastre natural,
E também situações de conflito. É o mesmo cenário. As crianças são forçadas a movimentar das suas áreas de origem para outros locais que elas não conhecem. Algumas perdem os seus pais e fogem, se calhar com um vizinho ou alguém que está próximo que vai socorrer a elas, e depois vão para os centros de acomodação e estão lá com pessoas desconhecidas, também correm riscos, podem ser abusadas e ao mesmo tempo também porque as escolas foram destruídas, enquanto elas estão nesses centros elas não vão à escola, elas ficam sem estudar. E também a questão da saúde mental, as crianças ficam muito traumatizadas, elas precisam de um apoio psicológico, que é para elas voltarem à sua normalidade. Muitas dessas crianças, elas ficam muito isoladas, porque elas passaram por essas situações, então é preciso trabalhar muito com essas crianças, para elas sentirem-se mais seguras, mais à vontade, mais abertas, conseguirem conversar com outras crianças. E é muito trabalho que tem que ser feito com elas para elas sentirem-se mais seguras, mais confiantes, mais abertas. Yeah. Então, esses eventos todos afetam muito a criança. A criança é que mais fica afetada. E elas perdem um pouco da sua liberdade, porque elas estavam habituadas a brincar, eram livres, e nessas situações elas ficam mais fechadas, sim. E muitas perdem os seus documentos, o seu direito à identidade. São muitos direitos destas crianças que ficam afetados, sim. Temos tido esses projetos para apoiar essas crianças, mas são pequenas iniciativas, apoiamos um pequeno grupo, então ainda há muitas crianças que precisam de apoio. Então, agora queremos passar pela última pergunta. Queremos perguntar qual é a sua esperança para Moçambique. Bem, a minha esperança é que as crianças em Moçambique tenham mais oportunidades. São várias áreas em Moçambique que estão a ser afetadas. Por exemplo, a educação é uma delas. Temos feito muito trabalho em termos de assegurar que as crianças tenham acesso à educação. Porque o que falta, que eu vejo nas crianças em Moçambique e os jovens, é a falta de oportunidades. Porque quando eles têm oportunidades, eles conseguem por si crescer, desenvolver, por aí. Mas quando lhes faltam essas oportunidades, eles ficam muito limitados. Então, a minha esperança é que essas oportunidades sejam para todos. Assim, eles conseguem ter um futuro melhor. Zala, zila,